O ciclo menstrual é um processo complexo que envolve a interação de vários hormônios. Nesse vídeo, vamos explicar os hormônios envolvidos, os locais e os efeitos ocorridos no processo. Para facilitar a compreensão, dividiremos o processo em 3 fases, sendo a fase folicular, fase luteínica ou lútea e a menstruação. Iniciaremos pela primeira fase, chamada de fase folicular ou proliferativa, que começa no primeiro dia da menstruação e dura cerca de 2 semanas. Durante essa fase, o hormônio folículo estimulante, também conhecido como FSH, é secretado pela glândula hipófise e atua nos ovários para estimular o crescimento de vários folículos ovarianos. As células da granulosa são as únicas células dos ovários com receptores de FSH. As ações iniciais do FSH envolvem o estímulo do crescimento das células da granulosa em folículos primários. Esses folículos produzem o hormônio estradiol, que atua no útero para tornar o endométrio mais espesso e receptivo à implantação de um óvulo fertilizado. Essa produção local de estradiol, então, sustenta o efeito trófico do FSH sobre as células da granulosa. Assim, os 2 efeitos do FSH sobre a granulosa são mutuamente reforçados. Mais células, mais estradiol, mais células. Cerca de 2 semanas após o início da fase folicular, devido a esse estímulo de reforço mútuo, o nível de estradiol atinge um pico, o que leva à secreção do hormônio luteinizante, que também pode ser chamado de LH, pela glândula pituitária ou hipófise. Esse pico de LH desencadeia a ovulação, que é a liberação do óvulo pelo ovário. O LH também atua nos restos do folículo ovariano, estimulando a formação do corpo lúteo, processo denominado luteinização, e mantém a produção de hormônios esteroides durante a fase lútea do ciclo menstrual. A segunda fase será a fase luteínica, que começamos a falar, ou lútea, que começa após a ovulação e dura cerca de 2 semanas. Durante essa fase, o folículo ovariano que liberou o óvulo se transforma em um corpo lúteo, que produz progesterona. A progesterona atua no endométrio do útero para mantê-lo espesso e preparado para a implantação do óvulo fertilizado. Se a fertilização não ocorrer, o corpo lúteo se degenera e os níveis de progesterona caem. A terceira fase será a fase menstrual, que ocorre apenas se a fertilização não ocorrer. Nesse caso, os níveis de estradiol e progesterona caem, o que faz com que o endométrio se desintegre e seja expelido do corpo na forma de menstruação. Esse processo reinicia o ciclo menstrual, retornando todo o processo à primeira fase. Em resumo, o ciclo menstrual é regulado pela interação de vários hormônios, incluindo FSH, estradiol, LH e progesterona. Porém, para regular a secreção dos hormônios FSH e LH, ocorre a secreção do hormônio hipotalâmico GnRH, em altas concentrações na adenohipófise, causando um estímulo pulsátil sobre a secreção do FSH e LH, sendo que, dependendo da fase do ciclo menstrual, sofrerá retroalimentação positiva e negativa. Além disso, existem 2 outros hormônios produzidos pelas células da granulosa do ovário: a inibina, que inibe a secreção de FSH, e a activina, que estimula a secreção de FSH. As principais ações do estrogênio e da progesterona, em geral, são coordenadas para sustentar a atividade reprodutiva no sexo feminino, que incluem o desenvolvimento do óvulo, desenvolvimento e manutenção do corpo lúteo para sustentar o óvulo fertilizado, manutenção da gestação e preparo da mama para a lactação. Dessa forma, podemos perceber que o ciclo menstrual é regulado pela interação de vários hormônios, incluindo FSH, estradiol, LH e progesterona, sendo regulados pelo GnRH, secretado pelo hipotálamo. Cada hormônio é secretado em diferentes momentos e atuam em diferentes tecidos do corpo para produzir os efeitos necessários para o processo de ovulação e menstruação. O entendimento dos hormônios envolvidos no ciclo menstrual é importante para a compreensão da saúde feminina e pode ajudar na identificação de desequilíbrios hormonais que podem afetar a fertilidade. É importante ressaltar que cada mulher é única e pode apresentar variações em seu ciclo menstrual. Por isso, é fundamental buscar orientação médica para compreender melhor o próprio corpo e receber orientações adequadas para a prevenção de doenças, controle de natalidade e para a busca da saúde reprodutiva. Muito obrigado!